Olá, eu sou Diego Amorim. Chegou a hora de você ficar por dentro do que de mais importante vai acontecer nesta semana em 5 pontos. Depois de algumas semanas evitando a imprensa ali no chamado cercadinho em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a se irritar ontem com jornalistas. Um repórter do jornal o Globo, com base em reportagem da Cruzoé, que vocês acompanharam conosco, fez a seguinte pergunta ao presidente. Presidente, por que a sua esposa recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz? Bolsonaro não respondeu. Chamou o repórter de safado e disse que tinha vontade de encher a boca dele, do repórter, de porrada. A pergunta ficou sem resposta. Presidente, por que a sua esposa recebeu R$89 mil do Fabrício Queiroz? Amanhã, terça-feira, o Conselho Nacional do Ministério Público voltará a se reunir. Na pauta está aquele pedido da defesa do ex-presidente Lula contra o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, em razão da apresentação do PowerPoint que em 2016 colocou o petista, o ex-presidente Lula, no centro da organização criminosa que atuava na Petrobras. O CNMP também poderá julgar pedidos de afastamento do desembargador Eduardo Siqueira. É aquele desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo que foi flagrado humilhando um guarda municipal em Santos depois de ser questionado porque não estava usando a máscara de proteção ali perto da praia em meio à pandemia da Covid-19. São 3 pedidos de abertura de processo disciplinar. Um da Corregedoria do CNJ, outro da Associação de Guardas Municipais do Brasil e um terceiro pedido apresentado pela Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos. Ainda no Judiciário, o Supremo Tribunal Federal retomará nesta semana o julgamento de ações que discutem qual índice a Justiça do Trabalho deve aplicar para corrigir créditos trabalhistas. Já no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o ministro João Otávio de Noronha termina o seu mandato e passa o comando da corte para o ministro Humberto Martins. Também amanhã, terça-feira, o governo de Jair Bolsonaro deverá lançar o seu programa de assistencialismo, que deve aí substituir o Bolsa Família. Trata-se do programa Renda Brasil. Jair Bolsonaro e o seu governo também devem oficializar a prorrogação do auxílio emergencial, batendo aí o martelo sobre o valor e o tempo pelo qual será pago o benefício que começou em meio à pandemia da Covid-19. Além disso, o Palácio do Planalto deverá divulgar programas como o da Carteira de Trabalho Verde e Amarela, que tenta estimular aí a criação de empregos por meio da flexibilização de direitos trabalhistas também em meio à pandemia da Covid-19. Também poderá ser lançado o Plano Pro Brasil, que inclui leilões para concessões de portos e aeroportos, privatizações de estatais, obras de infraestrutura, casas populares, entre outras coisas. Todos esses detalhes a nossa equipe estará em cima do lance acompanhando e levando para você as informações. No Congresso Nacional, a pauta promete ser cheia também nesta semana. Os senadores deverão, enfim, votar a PEC do Fundeb, que já passou pela Câmara. Só lembrando que essa votação ocorreria na semana passada, naquele mesmo dia em que os deputados mantiveram o tal veto de Jair Bolsonaro, que impede reajustes salariais de servidores até dezembro de 2021, mas a votação acabou sendo adiada mais uma vez, deve acontecer então nesta semana em definitivo no Senado Federal. Só lembrando que os senadores também devem apreciar aí um requerimento que pede a convocação, primeiro o convite, se ele recusar, aí sim a convocação, de Paulo Guedes, ministro da Economia, que disse que os senadores cometeram um crime ao votarem pela derrubada desse veto. Os deputados reverteram a situação do Senado, acabaram mantivendo o veto. Na Câmara, os deputados poderão votar aquela loucura de criação de um novo Tribunal Federal em meio à pandemia da Covid-19, o TRF6, ideia do João Otávio de Noronha, ainda presidente do STJ, esse tribunal que terá sede em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A lei de falências, a lei do gás e ainda aquele socorro às empresas de transporte público em meio à pandemia também poderão entrar na pauta do Legislativo. Nós vamos acompanhar tudo para você.
Por fim, lá nos Estados Unidos começará hoje, segunda-feira, a convenção do Partido Republicano que vai oficializar a candidatura de Donald Trump à reeleição como presidente dos Estados Unidos. Todos os detalhes você acompanha com o repórter CD Silva e o programa Super Terça que estreou na semana passada e continua nesta semana no canal do YouTube de O Antagonista. Tenha uma excelente semana, você que ainda não é assinante do A Mais, faça a sua assinatura e aproveite todas as vantagens de ser o nosso assinante. Um bom dia e uma boa semana.